vamos aos exercícios. Então, o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício que a gente vai criar no Draw.io é um cálculo de média. E o problema é calcular 3 notas. Antes de eu compartilhar minha tela, eu vou passar o passo a passo do que a gente tem que fazer antes de a gente pôr a mão na massa mesmo e começar a escrever os fluxogramas. Então, a gente tem que ter em mente o que a gente vai fazer primeiro para depois pôr no fluxograma. Tá? O primeiro passo, como a gente passou nos exemplos, é a gente ter o início. Então, lá em cima, o primeiro passo é escrever início. Após isso, a gente precisa saber quais são as nossas entradas, né? Então, aqui ele fala que precisa de 3 notas para calcular uma média. Então, a gente vai ter que ler a nota 1, depois ler a nota 2, depois ler a nota 3, tá? Então, a gente vai ter que ler essas 3 variáveis, né? Após a gente ler essas 3 notas, o terceiro passo seria calcular a média, ou seja, a gente vai precisar atribuir, né, essas notas e calcular uma média. Como é que faz para a gente calcular uma média? Então, a gente vai pegar, botar entre parênteses a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 e vai dividir por 3. Então, assim, vai ser atribuído um valor à nossa média. O quarto passo vai ser exibir essa média, tá? E por último, a gente bota fim no nosso fluxograma. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai fazer diretamente no Draw.io. Então vamos lá. Então a gente vai fazer então o programa das médias. Tá? Então vamos iniciar aqui ela. Vamos botar na cor verde, que é melhor para ver. Aqui, então a gente tem que sempre iniciar um fluxograma dizendo que ele iniciou. Então vai ser início. Vou aumentar a letra para vocês e também vou trocar a cor para ficar melhor. Início. Beleza. Vocês já conseguem ver melhor assim, com a letra maior? Ou preciso dar um zoom ainda para vocês? Sim, tá bom? Tá, beleza. Então, vamos seguir aqui. Próximo passo. A gente precisa, então, ler a nota 1, 2 e 3, né? Que é a entrada dessas notas. É o que vai ser digitado. Então, vamos lá. Vamos ler essas 3 notas. E vamos botar na cor verde para ficar uma cor melhor. E vamos escrever aqui. Ler, nota 1, nota 2 e nota 3. Vamos colocar na cor branca. E vamos aumentar aqui o tamanho para ficar melhor. Vocês lembram que tem que apontar no fluxograma? Então, tem que ter um fluxo, né? Então, a gente aponta para onde ele vai. Esse fluxograma, ele é vertical, ele não é horizontal. Então, a gente aponta... Primeiro passo, a gente inicia, depois a gente lê. Depois de a gente ler, a gente precisa atribuir esse valor a uma média, uma variável chamada média. Então, vamos para o próximo passo. Vamos atribuir esses valores. Está na cor verde. Aqui. Então, variável média. Para atribuir, a gente tem que botar maior ou igual. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E aí, depois disso, a gente divide esse valor. Opa, média. Aqui. Depois disso, a gente divide por 3. Vamos botar na cor branca. Vamos aumentar o tamanho. E aqui a gente tem que apontar para o fluxo do nosso fluxograma. Até aqui, pessoal, tudo certo? Escrevam aí no chat.
Beleza, então vamos seguir aqui. Então, agora a gente já atribuiu o valor das notas ali para a média. O próximo passo, a gente precisa mostrar na tela, exibir esse resultado. Então, vamos exibir ele. Tá numa cor melhor aqui. Então, a gente vai exibir ele agora. Lembrando de sempre apontar para o fluxo que o diagrama está indo. Deixar ele retinho. E por último, tudo que se inicia tem que acabar, né? Então, vamos botar o nosso fim. A gente vai apontar para o fim e vai colocar na cor branca para ficar melhor a visualização do nosso diagrama. Então, esse aqui seria o nosso resultado final. A gente inicia, lê as notas, né, os inputs, atribui esse valor, o valor da função aqui a uma média, depois a gente exibe essa média e finaliza. O próximo exercício, então, é criar um fluxograma para verificar se o número ele é positivo ou negativo. Então, antes de a gente começar no nosso fluxograma, a gente tem que pensar os passos que vão ser seguidos. Primeiro, sempre iniciar o fluxograma. Segundo, ler o número. Tá? Terceiro, aqui a gente precisa ter uma verificação. A gente precisa verificar se esse número que foi digitado, né, na entrada, ele é positivo ou negativo. Então, a gente tem uma condicional ali no meio. Então, se ele for acima de 0, ele é um número positivo nessa condicional. E se ele for um número menor que 0, ele é negativo. Então, ele vai cair no senão. E aí, depois a gente vai no fim. A gente só quer saber se eles são positivo ou negativo. Beleza, então vou compartilhar de novo minha tela e a gente vai seguir. Então, vamos iniciar aqui, então, o nosso segundo exercício sobre condicionais, né? Então, para ver se o número é positivo ou negativo. Então, vamos início. Vamos utilizar as mesmas cores e tamanhos. E vai ficar na cor branca. Beleza. O segundo passo, a gente precisa ler. Então, vamos ler. Ler esse número. É uma entrada. Lembrando que a gente tem que sempre apontar o fluxo que está seguindo o nosso fluxograma. Tá? A gente leu o número. E agora, a gente precisa saber se ele é positivo ou negativo. Então, a gente vai criar esse desenho. Esse desenho significa que ele é uma condicional, onde ele pende para um lado. Se ele for positivo, ele vai cair para um lado. E se ele for negativo, ele vai cair para o outro lado. Então, vamos fazer essa condicional aqui. Se o número for maior, igual a 0, a gente vai criar aqui sim e não. Vamos lá. Aqui, a gente tem que sempre apontar o nosso fluxo, né? Então, a seta para sim. E uma seta para não. Vamos lá. Então, foi lido um número. E se esse número ele for maior igual a 0, se ele for sim, aqui a gente vai ter que mostrar. Então, vamos mostrar.
E aqui, exibir negativo. E a gente vai apontar o nosso fluxo. E a gente tem que sempre finalizar esse nosso fluxo. Então, fim. Então, vamos lá. Parar de compartilhar. Próximo problema. Então, o próximo problema é receber a base e altura de um retângulo e calcular a área. Tá? Primeiro, a gente precisa entender quais são os primeiros passos para depois a gente fazer o exercício. Então, o primeiro passo é sempre o início, iniciar o nosso fluxograma. O segundo passo é ler, né? Então, a gente precisa digitar o número, né? Que é a base e a altura. Então, a gente vai precisar ler a base e ler a altura. A gente vai precisar atribuir a base vezes a altura, que é o cálculo, né? A uma variável chamada área. E depois disso, a gente vai exibir a área e vai finalizar o nosso fluxograma. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Sempre a gente inicia, então, o nosso fluxograma. Próximo passo, a gente vai ter que ler a nossa base e a nossa altura, né, para a gente criar o cálculo. Então, vamos lá. A gente pode botar as duas no mesmo, ou pode botar separado. Vou botar as duas no mesmo para a gente economizar aí, para não criar mais. Ler base e altura. Deixa eu aumentar aqui. Sempre apontando o nosso fluxo. Próximo passo é calcular, então, a base vezes a altura, né, e passar por uma variável. Então, vamos lá. Então, vamos atribuir a uma variável área o valor da base. Eu vou deixar grande aqui para ficar mais fácil para todo mundo enxergar aí. Cor branca. Beleza. Dá para a gente seguir aqui. Então, a gente vai atribuir o valor base vezes a altura. Diminuir um pouco. E sempre apontar o fluxo do nosso diagrama. Então, a gente teve o início, a gente leu as duas variáveis, atribuiu a uma variável área, agora a gente tem que mostrar o output, mostrar o valor dessa variável. Então, vamos lá, vamos mostrar esse valor.